Me chamo Gabriela, eu sou estudante de enfermagem da UNEB Campus 7, fui bolsista PSIM e meu professor orientador foi Dr. Rudival Souza da Silva. O meu projeto é intitulado O Nível do Medo da Morte entre estudantes de Ciências Biológicas e Enfermagem da UNEB Campus 7. A morte está presente no cotidiano dos profissionais da saúde e ela ocorre devido à impossibilidade orgânica de manter o processo homeostático. Trata-se, portanto, do ciclo final da vida, e ela acomete a todos. Tal fato mostra que o medo da morte é algo que merece ser estudado, e a educação para a morte ela deve ser o primeiro passo para a mudança na percepção dos indivíduos. E para avaliar o medo da morte foi desenvolvida a escala de medo da morte de Collet-Leste. O objetivo desse estudo é mensurar o nível do medo da morte entre os estudantes dos cursos de enfermagem e biologia da UNEB Campus 7. Esse estudo é descritivo de abordagem quantitativa e utilizamos e aplicamos a escala de medo da morte de Collet-Leste em 126 participantes, 75 alunos do curso de enfermagem e 51 do curso de biologia. Foram inclusos alunos matriculados nesses cursos e exclusos aqueles alunos em mobilidade estudantil ou com trancamento de matrícula no período de coleta de dados, que foi entre setembro a dezembro de 2019 na UNEB Campus 7. Esse estudo teve análise exploratória, descritiva e inferencial, a partir das 4 subescalas e das variáveis dessa escala. Para análise, foi estimado o intervalo de confiança de 95% e o ponto de corte foi 100 em relação ao score. E para a significância estatística, adotamos o valor de P igual ou menor que 0,05. A pontuação para a score global era de 28 pontos, correspondente ao menor nível do medo da morte, e 140 pontos ao maior nível do medo da morte. Esse estudo foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética. A maioria dos estudantes eram do sexo feminino, tinha idade entre 17 a 29 anos, eram solteiros, não tinham filhos, estavam entre os primeiros semestres acadêmicos, não trabalhavam, só estudavam e já tinham perdido alguém. Para a média global do score total, os estudantes de biologia ter entre 30 e 47 anos e ter tido filhos apresentou um score total com média acima de 100. Já para os estudantes de enfermagem, todas as variáveis apresentaram um score total acima de 100, ou seja, ter entre 18 e 29 anos, ser do sexo feminino, ter filhos ou ter ou não tido histórico de perda de entes queridos. Já para a significância do valor de P, apenas a variável sexo para os estudantes de enfermagem obteve significância estatística com valor de P de 0,021. Considerando a hipótese de que a formação acadêmica na área da saúde determinaria um menor medo da morte, os resultados desse estudo não possibilitou confirmar isso. E um outro estudo falou que é importante que os estudantes da área de saúde adquiram competências para os cuidados no processo de morte e de morrer. O sexo foi um determinante para o medo da morte, e tal achado também foi observado no estudo realizado por Husek e colaboradores, e especula-se que as mulheres elas possam ser mais honestas ao reconhecer sentimentos desconfortáveis, e por isso elas são mais abertas a admitir o erro. A idade ela também foi um determinante comprovado, assim como outros estudos, nos quais, por alguns indivíduos, a idade ela pode estar diretamente relacionada com o medo da morte. Pessoas mais velhas têm mais medo da morte, podem ter mais medo da morte do que os mais jovens. Já no curso de enfermagem, houve uma discrepância em relação a esse achado em outro estudo, mas pode se relacionar porque a população de participantes mais velhos foi baixa. Ter filhos e não ter tido um histórico de perda de entes queridos também demonstrou relação com o medo da morte. Supõe que pessoas com um ou mais filhos têm mais medo de morrer ou de que percam seus filhos e não possam acompanhá-los durante o processo de crescimento. Portanto, é necessária uma reflexão da ampliação dos propósitos da educação para a morte em busca de uma reumanização no processo de morrer, para que as pessoas estejam mais preparadas para lidar com a situação. Foi observado que estudantes de biologia e de enfermagem em determinadas variáveis apresentaram um score alto do medo da morte, por isso é importante a discussão e reflexão do conceito da morte em todos os cursos acadêmicos. Por fim, apenas a variável sexo foi estatisticamente significante e pode demonstrar uma associação entre um score elevado do medo da morte com relação aos estudantes do curso de enfermagem e a variável sexo. Com relação aos resultados das médias dos scores globais, os estudantes de enfermagem demonstraram maior medo da morte do que os estudantes de biologia. As informações obtidas nesse estudo podem contribuir para um conhecimento sobre o tema, e a limitação do estudo foi porque
a amostra era pequena. Aqui estão as minhas referências e os meus agradecimentos. Muito obrigada pela atenção de todos.